Análise do livro Blackwings 3, Campos de Sangue. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre as visões apocalípticas de Aisha e as poesias da Criança Misteriosa, os apocalipses apócrifos. Campos de Sangue, ele é o livro cujo tema é a luta espiritual de cada personagem diante da definição ou concepção do apocalipse que lhe cabe na vida dos mesmos. A gente viu que na primeira edição a gente falou sobre o momento de transição da história para o final, onde cada um vai estar vivendo o seu período de revelação e, ao mesmo tempo, o período de luta final dos personagens. Como é apresentado na obra, entre aspas, o mundo espiritual estava em ruínas e, portanto, ele estava se tornando um refletor do mundo material a cada dia. Então, essa jornada final estava se aproximando. E as citações de abertura de cada capítulo do livro 3 foram extraídas dos evangelhos apócrifos, dentre eles o que nós vamos apresentar. O primeiro é o Apocalipse das Semanas de Enoque, que ele é o Apocalipse, é um documento, na verdade, que ele é incompleto, mas ele faz parte do livro de Enoque, né? É um dos documentos que também vai estar presente no livro de Enoque. Também é atribuído a ele, ao próprio Enoque, onde ele vai falar de algumas profecias relacionadas ao fim do mundo e sobre a vinda de Cristo, né? A vinda de Cristo para sanar com todo o sofrimento humano e derrotar realmente o verdadeiro mal. Além disso, no próprio documento, ele diz que só quando isso ocorrer, né, quando todas as tribulações ocorrerem, é que Jesus, o Filho de Deus, virá ao mundo para o julgamento dos vivos e dos mortos. As visões que vão estar em intertextualidade com a obra, através de uma personagem, de uma criança que vai aparecer nas visões da personagem Aisha, que já foi apresentado no primeiro momento do vídeo, na primeira parte, que eu vou deixar o link abaixo para vocês assistirem. Então aparece essa personagem e tem essas visões apocalípticas. Dentro dessas visões apocalípticas há muita intertextualidade com os apócrifos. Dentre esses, o de Enoque, como eu estou mostrando para vocês, onde vai ter várias citações que vão abrir os capítulos dos livros, os capítulos de cada livro. Eu não vou me atentar a reler, a ler as citações, porque quando vocês comprarem um livro, vocês vão ter acesso e vocês vão entender muito mais. O próximo apócrifo que a gente vai estudar é o Apocalipse de Baruque. Esse Apocalipse é o mais referenciado no livro e vai refletir especialmente o drama dessa obra e os terríveis sentimentos que vão dominar a mente, o coração e a alma de cada personagem, tanto dos protagonistas como os antagonistas. De um lado ou do outro, eles vão viver determinados dilemas espirituais e emocionais, e esse Apocalipse de Baruque ele vai ter uma referência muito grande na história. Na fala em forma de profecia da criança misteriosa que aparece para Aisha, essa antiga sacerdotisa do Egito, que hoje é uma alma que habita o Éden e que essa mesma alma foi sequestrada por antagonistas para pressionar outros personagens importantes da história, é uma tomada de decisão errada. Essa personagem ela vai ter uma nítida conexão com o canto do lamento de Baruque, que faz parte desse Apocalipse de Baruque, que eu vou apresentar para vocês. Tem esse canto, que vai estar também evidenciado na obra, através de poesias. Então, essa intertextualidade, esse canto de lamento de Baruque, quando você for ler a obra, que vai ter determinadas poesias que vão fazer menção a essa estrofe, a esse texto, certo?
Então, tal evangelho ele continua com os sonhos e as inquietações ou dúvidas de Baruque, especialmente a dúvida dele sobre a volta do Messias para matar o príncipe, que no caso seria Satanás, o julgamento da humanidade, e após isso, uma nova era de paz. Tudo isso foi mostrado a Baruque por Deus, né? Então, no capítulo referente aos 12 períodos da calamidade, é dito os acontecimentos que vão marcar o apocalipse humano e que também vão estar mesclados na história Black Wings. O próximo que a gente vai falar é o Apocalipse de Paulo. Porque eu escolhi essa frase? Eu te dei escuridão até que você tivesse realizado seus pecados. É uma frase de abertura de um dos capítulos do livro e pertence ao Apocalipse Apócrifo de Paulo, um dos escritos que também vão estar dentro dos documentos achados na biblioteca de Nag Hammadi, no qual Paulo ele tem a oportunidade de visitar os céus. Engraçado que também enquanto que o Paulo ele vai determinar uma quantidade de céus, o Apocalipse de Tiago também ele traz um relato também sobre a visita a esses céus em uma quantidade diferenciada do que é apresentado no Apocalipse de Paulo, mas também com a mesma evidência descritiva que o Paulo coloca, e há esse complemento, essa intertextualidade também no Apocalipse de Tiago. Podemos também encontrar na narrativa das visões de Aisha, ainda tendo como principal foco essa sacerdotisa Aisha e a criança profética, ou misteriosa, que vai aparecer na obra, acontecimentos oriundos do Apocalipse de Tomé, no qual fala-se da escravidão do homem, da morte pelas espadas, da nuvem de sangue, o sol explodindo e grande escuridão no mundo e a libertação dos eleitos. Então, essas são as sequências dos acontecimentos que vão afligir o mundo para que, no final, a libertação dos eleitos seja uma forma de salvação para as pessoas a partir da vinda do Messias. Então, vai ser proporcionada a esses eleitos a sua libertação através da vinda do Messias. As mais perturbadoras visões de Aisha, que são profetizadas pela canção da sinistra garotinha, aparecem também evidências tanto do Apocalipse de Paulo, como também no Apocalipse de Tomé, toda a intertextualidade com esses acontecimentos que visionários de um futuro. Também temos que falar sobre a questão dos próprios apócrifos que existem. É, ele vai trazer muita evidência sobre esses falsos profetas que vão surgir no fim dos tempos, destacando-se o filho do pecado, desavergonhado, o falso ungido, e um anticristo. Esse aqui são evidências trazidas do Apocalipse de Elias, então que é outro material também utilizado como referência para a construção do terceiro livro, o Apocalipse de Elias. Também que vai falar que esse falso ungido, desavergonhado, filho do pecado, o anticristo, são os nomes que ele pode ser reconhecido, ele vai fazer grandes feitos na humanidade, sem contudo ter o poder de ressuscitar os mortos, ou seja, ele vai fazer tudo o que for de milagre na terra, menos ressuscitar os mortos. E aqui tem uma personagem que é chamada de Tabita, a Virgem, que também pode ser a Virgem que aparece com a lua debaixo dos seus pés no Apocalipse bíblico cristão. Isso é uma suposição, pode ser, como também pode não ser, mas existe essa Virgem chamada Tabita, que tem um papel fundamental na luta contra o mal ou contra o falso profeta, e através do sacrifício dela também vai ter uma importância significativa nessa luta do bem contra o mal, que é evidenciado no Apocalipse de Elias. Lembrando também que abaixo, no link na descrição, vai ter um material de apoio, onde vai ter todos esses evangelhos apócrifos que foram utilizados nessa obra reunidos, sintetizados e
com um mapa mental de acontecimentos e quais são as relações desses acontecimentos com a obra, que vai ficar de uma maneira bem mais didática para que a pessoa possa ter uma absorção desse conhecimento da forma correta. Depois de tais eventos relacionados com essa virgem que vai fazer um sacrifício pelo o bem da humanidade, esses eventos vão fazer com que um novo céu e uma nova terra possam surgir, assim como anunciar a vinda do Messias, né, que vai guiar o povo escolhido à eternidade após o julgamento dos justos e injustos. E por fim, nós temos esse Apocalipse de Tiago, que a gente evidenciou anteriormente, quando fez menção ao Apocalipse de Paulo e aos céus, os níveis de céu que existem. E esse Apocalipse de Tiago, ele é um dos um dos outros escritos também que vai estar presente nos documentos da Biblioteca Nag Hammadi, no qual, na última poesia e canção que vai estar na obra Black Wings, através dessa criança que vai estar dentro do sonho, apresentando certas visões à personagem sacerdotisa Aisha. Esse Apocalipse de Tiago tem muitas citações que foram extraídas e transformadas em poesias, como, por exemplo, a citação referente a uma alienígena ou mulher decaída que reproduziu a raça dela abaixo do eterno imortal, onde nesse relato essa alienígena é uma fêmea que não teve consorte masculino, vai ter a figura de Sofia, que futuramente vai ser tanto melhor esclarecida a história dessa personagem, como também a gente vai ter nos próximos vídeos sobre a explicação dessa obra, uma outra visão para que não haja confusão. Então, tudo foi separado da forma que o primeiro vídeo ele faz referência a toda a contextualização da mitologia egípcia que vai estar presente na obra e a própria apresentação dos personagens. Esse outro esse vídeo número 2, ele vai falar quais são os evangelhos apócrifos que foram utilizados como referência em poesias, utilizadas por uma criança misteriosa que vai aparecer nas visões proféticas da personagem, a sacerdotisa Aisha. E os próximos, a gente vai ter muito mais explicações sobre a questão de magia, sobre a questão de quem é essa personagem Sofia, que vai estar aparecendo na obra, e o desenrolar final da luta do bem versus o mal, que a gente vai saber o que é que vai acontecer com o personagem Ulier, o que é que vai acontecer com Ávila, o que é que vai acontecer com a própria Aisha e com Auriel, que são os 4 principais que a gente vai estar sempre fazendo referência. Então, tem toda uma explicação onde nesse Apocalipse de Tiago, ele vai apresentar essa Sofia, que vai apresentar essa alienígena, que é uma mulher decaída, que vai ter certas relações e sua reprodução de seus filhos vai povoar a terra. Tem a referência aos arcontes, anjos e deuses governantes do Pleroma, que no caso seriam os bons, ou anjos e deuses que seriam ruins ou malignos, dos céus e do caos, por assim definir. E explicado toda essa questão dentro do Apocalipse de Tiago, ligado ao caos, e como que esses personagens eles vão estar em confronto com uma outra entidade, que essa entidade teria sido uma entidade criadora do mundo, dos humanos, dos mortais, e aí vai ter toda uma explicação que vai estar presente nesse evangelho apócrifo, o Apocalipse de Tiago, e esses personagens extraídos desse evangelho nas poesias da criança misteriosa, que vai determinar também o rumo da história Black Wings 3. Aqui tem todas as referências bibliográficas que foram utilizadas para a escrita do livro, para a fundamentação teórica da própria história e a fundamentação